vergonha, o desespero dessa mulher. Talvez ela até estivesse em choque, porque sabia o que aconteceria com ela, sendo obrigada a ficar em pé, no meio de todas aquelas pessoas, no pátio do templo, entre os fariseus e os mestres da lei. E Jesus, provavelmente, ela já devia ter ouvido falar dele. Com certeza, ela sabia que, de acordo com a lei, só havia um destino para ela: ser apedrejada até a morte. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a Aline do canal Clareia e nesse vídeo nós vamos falar sobre quem é esse. Era de manhã bem cedo, praticamente de madrugada, e Jesus estava voltando do Monte das Oliveiras até o pátio do templo, quando o povo se reuniu em volta dele e ele começou a ensinar aquelas pessoas. Nesse momento, alguns mestres da lei e alguns fariseus trouxeram uma mulher que foi apanhada em flagrante adultério. Eles obrigaram ela a ficar em pé, ali no meio de todos. E eles disseram para Jesus que aquela mulher havia sido apanhada no ato do adultério. E eles disseram também que, de acordo com a lei de Moisés, as mulheres adúlteras deveriam ser mortas a pedradas. E isso está escrito em Levítico 20, 10. Se um homem cometer adultério com a mulher de outro, ele e a mulher deverão ser mortos. E eles perguntaram assim: e o Senhor, o que é que diz sobre isso? E a palavra diz que eles fizeram essa pergunta para Jesus para conseguir uma prova, porque eles queriam acusá-lo. Mas ele se abaixou e começou a escrever no chão com o dedo. Como eles continuaram a fazer a mesma pergunta, disse: quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a atirar uma pedra nessa mulher. Depois, ele se abaixou outra vez e continuou a escrever no chão. Quando ouviram isso, todos foram embora, um por um, começando pelos mais velhos, ficando só Jesus e a mulher. E ela continuou ali, de pé. Então Jesus novamente fica de pé e diz assim: mulher, onde estão eles? Não ficou ninguém para condenar você? Ninguém, Senhor, respondeu ela. Então Jesus disse: pois eu também não condeno você. Vá e não peque mais. E não podemos nos esquecer de uma outra mulher, que a palavra também chama de pecadora. Ela, sabendo que Jesus estava na casa de um fariseu, foi até lá. E ela começou a chorar tanto que chegou ao ponto de regar os pés de Jesus com suas próprias lágrimas. Então ela passa a enxugar os pés dele com os próprios cabelos e beijava os seus pés e ungia com um unguento especial que ela havia levado em um vaso de alabastro. E quando o fariseu que havia convidado Jesus para a casa dele viu isso, começou a pensar com seus botões: se este fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe toca, pois é uma pecadora. E sabe o que Jesus disse? Irmão, tenho uma coisa para lhe dizer. Fale, mestre, respondeu Simão. Jesus disse: 2 homens tinham uma dívida com um homem que costumava emprestar dinheiro. Um deles devia 500 moedas de prata e o outro 50. Mas nenhum dos dois podia pagar ao homem que havia emprestado. Então ele perdoou a dívida de cada um. Qual deles vai estimá-lo mais? Eu acho que é aquele que foi mais perdoado, respondeu Simão, o fariseu. Você está certo, disse Jesus. Então, virou-se para a mulher e disse a Simão: você está vendo essa mulher? Quando entrei, você não me ofereceu água para lavar os pés. Porém, ela os lavou com suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me beijou quando cheguei. Ela, porém, não para de beijar os meus pés desde que entrei. Você não pôs azeite perfumado na minha cabeça. Porém, ela derramou perfume nos meus pés. Eu afirmo a você, então, que o grande amor que ela mostrou prova que os seus muitos pecados
já foram perdoados. Mas onde pouco é perdoado, pouco amor é mostrado. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. A palavra diz que aqueles que estavam sentados à mesa com Jesus e o fariseu começaram a perguntar: que homem é esse que até perdoa pecados? E continua dizendo à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Olha o que está escrito em Isaías 55:7, que as pessoas perversas mudem a sua maneira de viver e abandonem os seus maus pensamentos, voltem para o Senhor nosso Deus, pois Ele tem compaixão, perdoa completamente. E em Isaías 43:5 diz assim: mas eu mesmo sou o seu Deus, e por isso perdoo os seus pecados e os esqueço. E em 1 João 1,9 diz assim: mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda a maldade. Bom, pessoal, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de dar um like, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal. Ah, e de comentar também. Muito obrigada e até o próximo vídeo.